Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre o pâncreas endócrino. O pâncreas é um órgão alongado que fica localizado nessa região retroperitoneal e ele possui algumas partes: a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda. Observem que, passando por todo esse parênquima pancreático, existe um ducto pancreático que cruza desde essa região aqui da cauda do pâncreas até a região da cabeça. E ele vai desembocar junto com esse ducto colédoco nessa região de intestino delgado e auxiliar aí nos processos de digestão. O pâncreas ele é um órgão único porque ele possui dois tipos de funções bem distintas. Possui uma parte exócrina e uma parte endócrina. Então, nós vamos ter células exócrinas que são responsáveis pela produção de enzimas digestivas e também de bicarbonato. E nós temos uma parte composta por células endócrinas. Essas células endócrinas vão produzir alguns hormônios que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. E é interessante observar que essas células endócrinas, elas representam aí menos de 2% da quantidade de células que a gente tem no pâncreas. Observando essas estruturas, foi o Paul Langerhans que determinou essa existência dessas células lá na região do pâncreas. Por isso que a gente chama de ilhotas de Langerhans, porque são aí as ilhotas pancreáticas. Essas ilhotas de Langerhans, elas possuem diferentes tipos celulares. Nós temos aí cerca de 60% sendo composto por células beta, que são células produtoras de insulina. Essas células beta, elas estão distribuídas em todas as partes das ilhotas pancreáticas, mas elas estão distribuídas principalmente nessa região central dessas ilhotas. Além disso, nós observamos cerca de 25% de células alfa, que são células produtoras de glucagon, cerca de 10% de células D, que são células produtoras de somatostatina, e cerca de 5% de células PP, também chamadas de células F, que são produtoras do polipeptídeo pancreático. Dentre esses tipos de hormônios que são produzidos, os mais estudados são a insulina e o glucagon. Eles possuem efeitos antagônicos e são responsáveis por regular justamente a nossa glicemia, né? Aquela quantidade de glicose presente aí no nosso sangue. É interessante a gente observar que a gente vai ter sempre uma certa quantidade de insulina e uma certa quantidade de glucagon no nosso sangue. E é justamente a proporção momentânea dessa razão entre um hormônio e outro que vai determinar qual é o efeito que vai estar ocorrendo naquele momento. Então, se a gente vai ter mais insulina agora ou a gente vai ter mais glucagon. Então, é por isso que a gente constantemente fala em razão insulina-glucagon ou relação insulina-glucagon, porque a gente vai ter sempre esses hormônios ali na nossa corrente sanguínea. É interessante observar também que eles têm meia-vidas curtas. Por isso, eles estão constantemente sendo produzidos e secretados no nosso organismo. Óbvio que em resposta também aí a determinados estímulos. O fluxo sanguíneo nessa região, ele flui da região central para as periferias. Então, geralmente, as células beta, elas são aí inicialmente estimuladas antes desses estímulos chegarem nas outras regiões. Existem diferentes hormônios que regulam nossos processos de metabolismo corporal. Porém, observando o pâncreas endócrino, a gente vai ter uma maior aplicabilidade desses hormônios aqui na regulação da nossa glicose sanguínea. Quando a gente tem uma pessoa alimentada, esses componentes ingeridos na dieta, eles são aí clivados. Então, nós vamos ter as gorduras sendo clivadas em ácidos graxos livres e glicerol. O que é que pode acontecer com eles? Eles podem ser utilizados aqui para o metabolismo na maioria dos nossos tecidos. Esses ácidos graxos livres, eles podem ficar nesse pool de ácidos graxos livres, podem sofrer aqui o processo de lipogênese para formar as gorduras que podem ser armazenadas. Essas gorduras armazenadas podem ser clivadas a partir do processo de lipólise e liberar aí ácidos graxos livres, entre outros processos. Já as proteínas, elas podem ser quebradas os seus componentes básicos, que seriam aí os aminoácidos.
Esses aminoácidos podem ser colocados nesse pool de aminoácidos e utilizados através dos processos de síntese proteicas para formar as proteínas do nosso organismo. Além disso, esses aminoácidos podem auxiliar no processo de gliconeogênese, que é a formação de mais glicose. E a partir dos nossos carboidratos, a gente pode chegar aqui à glicose, que pode, quando em excesso, estimular os processos de lipogênese e ser armazenada aí na forma de gordura. Ou esse pool de glicose aqui pode ser parte eliminado na urina em condições já não fisiológicas, tá? Essa glicose, ela pode ser utilizada para ser armazenada na forma de glicogênio, através da glicogênese, e quando necessário, esse glicogênio ele pode ser quebrado, através do processo de glicogenólise, liberar a glicose. A glicose é importante para a realização do metabolismo aí, na maioria das nossas células, e também para o metabolismo encefálico. Então, manter essa concentração de glicose dentro dos níveis fisiológicos é algo extremamente importante para o nosso organismo. Pensando nisso, essa glicose ela pode ser transportada através de diferentes tipos de transportadores. Existem os transportadores ativos secundários de exoses, como os SGLTs do tipo 1 e 2, sendo o tipo 1 mais expresso no epitélio intestinal delgado e o do tipo 2 no epitélio renal. E nós temos vários transportadores facilitados aí de exoses, que são os famosos GLUTs, os principais aqui regulados pela insulina, o GLUT2 e o GLUT4, o GLUT2 estando presente no fígado, nos rins, intestino delgado e também nas células beta-pancreáticas. O GLUT4 no músculo, nos adipócitos e também no coração. Dentro desses hormônios que são produzidos pelo pâncreas endócrino, nós vamos começar estudando sobre a insulina. A insulina, ela é sintetizada aí a partir de um gene, passa pelo processamento e dá origem aqui a um RNA mensageiro que vai ser responsável por codificar uma pré-proinsulina. Esse processo de síntese dessa pré-proinsulina acontece no polissoma. Em seguida, enzimas microsomais vão ser responsáveis por clivar esse peptídeo sinal presente aqui na porção N-terminal e vão dar origem à proinsulina. Essa proinsulina é encaminhada para a região de retículo endoplasmático. Ela é composta pela sequência de aminoácidos da insulina mais o peptídeo C, que em seguida vai ser empacotado lá na região de complexo de Golgi, dentro de grânulos secretórios. Além disso, pessoal, dentro desses grânulos existem enzimas que vão separar esse peptídeo C da insulina. A insulina ela é composta por duas cadeias, uma cadeia alfa e uma cadeia beta, que são unidas através de duas pontes de disulfeto aqui, uma e outra. E além disso, nessa sequência da insulina, a gente observa aqui uma ponte de disulfeto também nessa cadeia alfa. A insulina, então, ela é composta aí por 51 aminoácidos na sua estrutura, sendo 21 na cadeia alfa e 30 na cadeia beta. Esse peptídeo C, ele não tem uma função biológica estabelecida, mas observem que ele é produzido na proporção de 1 para 1, um peptídeo C para cada uma insulina. Então, ele é importante para a gente utilizar como um marcador, para saber como é que está a liberação de insulina em determinados pacientes. Essa insulina dentro do grânulo secretório, ela fica aí complexada com cristais de zinco. E após determinadas estimulações, essa insulina ela pode ser secretada a partir desse grânulo secretório. É relevante ressaltar que essas células beta-pancreáticas, ao secretarem a insulina, também secretam o peptídeo C, também secretam outros peptídeos como a amilina e também secretam proinsulinas que podem não ter sido clivadas ainda. O principal estímulo para a gente ter a liberação de insulina é realmente a concentração de glicose sanguínea. Então, essa glicose absorvida a partir do intestino, ela vai chegar até essa região das células beta-pancreáticas, onde a gente tem aqui a expressão de transportadores GLUT2. Esses transportadores GLUT2 vão fazer essa captação de glicose, e ao entrar nessa célula beta-pancreática, essa glicose vai sofrer ação da glicoquinase, que vai fosforilar essa glicose.
Essa glicose fosforilada vai ser utilizada aí para os processos de glicólise, de respiração celular. E o que a gente vai ter no final é um aumento na quantidade de ATP formado dentro dessa célula. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês porque a gente tem um canal de potássio expresso nessa célula beta-pancreática, que esse canal de potássio ele é sensível ao ATP. Quando a concentração de ATP aumenta, esse canal é fechado. Então, observe, o que acontece quando um canal de potássio se fecha? A gente vai deixar de tirar esse potássio de dentro da célula para fora. Então, essas cargas positivas do potássio vão se acumular dentro da célula. Isso vai causar um processo de despolarização, que é um processo responsável por abrir canais de cálcio sensíveis à voltagem, né, dependentes de voltagem. Com a abertura desses canais de cálcio dependentes de voltagem, a gente observa um influxo de cálcio. E aí o cálcio é um íon importante para a gente conseguir fazer o processo de exocitose. Nesse caso, a gente vai ter várias vesículas contendo a insulina, proinsulina, peptídeo C, a amilina. E é dessa forma que a gente tem a liberação de insulina sendo estimulada pela glicose. Mas não é só a glicose que estimula esse tipo de liberação de insulina, tá? Já nós vamos conhecer outras formas de também liberar essa insulina. Mas vamos, antes disso, observar o que acontece após o consumo oral de glicose. A gente vai ter um aumento nessa concentração de glicose gradativo, devido aí ao processo de absorção intestinal. E quando a gente está tendo esse aumento na quantidade de glicose, aqui, ó, passando de 100 miligramas por decilitro, a gente começa a ter a liberação aí de insulina. E essa insulina, ela vai ter aí um pico próximo aí de 30 a 45 minutos, e observem que ela vai levar à redução dessa concentração de glicose, que a gente pode observar nesse gráfico que mostra a concentração de glicose em miligramas por decilitro em função do tempo em horas. E também da concentração de insulina em microunidades por ml, em função aqui do tempo em horas também. Uma outra coisa interessante quando a gente observa o perfil de secreção de insulina é que inicialmente a gente vai ter um pico de liberação de insulina, geralmente aí demora uns 10 minutos. Essa parte inicial aqui da liberação de insulina, ela está associada com a liberação daquela quantidade de insulina que já está pronta dentro das vesículas. Então seria uma liberação rápida dessa insulina. Porém, se a gente mantém os níveis elevados de glicose, então a gente continua mantendo um fluxo aí de glicose dentro do nosso organismo, a gente vai ter depois uma queda breve e uma subida que vai demorar aí mais ou menos cerca de 1 hora e vai ficar elevada até a gente conseguir ir reduzindo essa quantidade de glicose corporal. Essa fase mais tardia de liberação de insulina, ela está envolvida com o processo de produção de insulina. Então, a gente vai estimular o processo de síntese de mais insulina e ficar liberando. Por isso que a gente observa um pouco mais de demora nesse processo. Ou seja, resumindo, a gente tem um pico de liberação rápido de insulina, cerca de 10 minutos, que seria aquela insulina que a gente já tem prontinha e estocada, mas se a gente continuar tendo desafios de glicose, a glicose aumentada ainda, a gente depois vai passar a produzir novas insulinas e vai ter uma liberação aí, chamada de uma fase tardia de liberação da insulina, porque a gente tem que sintetizar novas insulinas, empacotar, para que a gente possa liberar na nossa corrente sanguínea. Para que a gente possa entender como é que existem outras formas da gente liberar a insulina, a gente pode observar esse processo de regulação energética no estado alimentado. Após a gente ingerir uma refeição, existe uma distensão na parede do nosso trato gastrointestinal. Nós possuímos receptores de estiramento que vão ser ativados, aumentando aí a entrada de sinais para esses neurônios sensoriais que são enviados até o sistema nervoso central. Isso leva a um aumento da nossa estimulação parasimpática. A nossa estimulação parasimpática, ela leva a estímulos para a célula beta do pâncreas liberar mais insulina. Além disso, a presença de carboidratos no lumen do próprio trato gastrointestinal vai ser sentido por células endócrinas do nosso intestino delgado, que vão liberar algumas substâncias que são chamadas de incretinas.
ou de secretagogos de insulina, que estimulam a secreção. São eles, por exemplo, o peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1 e o peptídeo inibidor gástrico. Eles estimulam as células beta do pâncreas a aumentar a produção de insulina. Por que isso é importante para a gente? Porque observem que eles estimulam a liberação de insulina, mesmo que a gente não tenha ainda um aumento na concentração de glicose plasmática. Então, ele já prepara o organismo para o que está vindo aí para frente. Quando a gente passa pelo processo de digestão e de absorção desses nutrientes, aí sim a gente aumenta a quantidade tanto de aminoácidos no plasma como de glicose no plasma. Aumentando a quantidade de aminoácido no plasma, a gente estimula as células beta do pâncreas a secretarem insulina, da mesma forma que, aumentando a concentração de glicose no plasma, a gente estimula essas células beta do pâncreas a secretarem a insulina. O aumento na concentração de glicose no plasma está associado com a inibição da atividade das células alfa-pancreáticas. Mas é interessante a gente observar que muitos estudos demonstram que quem inibe essas células alfa no pâncreas pode ser justamente a secreção da insulina. Porque observem, a gente tem um fluxo sanguíneo que vai chegar primeiro nessas regiões das células beta-pancreáticas, essa insulina vai ser liberada e quando esse sangue for passando pelas células alfa, muitos autores falam que é a própria insulina que vai inibir essa atividade das células alfas pancreáticas, logo diminuindo aí a produção de glucagon. Além disso, uma vez formada, o que é que essa insulina vai fazer? Ela pode atuar no fígado, aumentando a glicose, a glicogênese, a lipogênese e a síntese proteica, dessa forma diminuindo a glicose no plasma. Também pode atuar em músculos, tecidos adiposos e outras células, fazendo esses processos e também aumentando o transporte de glicose local. Dessa forma, a insulina é um hormônio importante para a gente reduzir a nossa glicemia, para reduzir a quantidade de glicose presente na plasma. Observem aqui outros processos importantes para a nossa regulação de secreção de insulina. Nós observamos que uma estimulação parasimpática leva à liberação de insulina. Mas por quê, professora? Porque a acetilcolina, que é o neurotransmissor do nosso sistema nervoso parasimpático, atua em receptores M3, que são receptores que acoplam a proteína GQ. Então, eles vão ativar a via da fosfolipase C, que resulta no aumento da concentração de cálcio intracelular. Esse aumento na concentração de cálcio intracelular é importante para aumentar a secreção desses grânulos aqui ricos em insulina. Além disso, a presença de ácidos graxos livres nos locais também pode levar à ativação dessa via de sinalização. A gente tem a presença das incretinas, como o peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1, ao atuar no seu receptor que acopla a proteína do tipo GS, leva à ativação da ciclase de adenilil, aumento nos níveis de AMP cíclico e ativação da proteína sinase A. Proteína sinase A potencializa a liberação também desses grãos secretórios ricos em insulina. Observem que a glicose, ao entrar pelos GLUT2, vai ser fosforilada pelas glicoquinases, e aí elas vão entrar nos processos metabólicos e aumentar a formação de ATP, que fecha aqueles canais de potássio sensíveis ao ATP, levando a um processo de despolarização, aumento de cálcio intracelular. Os ácidos graxos livres e os próprios aminoácidos são importantes para esses processos de oxidação metabólicas, para aumentar a quantidade de ATP. E a estimulação simpática está associada com a inibição da liberação de insulina, porque aqui nesse caso, noradrenalina e adrenalina podem se ligar a receptores alfa-2 adrenérgicos, que são receptores que acoplam a proteína GI, dessa forma reduzindo a atividade da proteína PKA, que facilitaria a liberação da insulina. Uma vez liberada, o que a insulina vai fazer? Ela vai se ligar ao seu receptor. A gente precisa de uma insulina desse lado, uma insulina desse lado, tá? Esse receptor da insulina é um receptor do tipo tirosina sinase. É um receptor com atividade catalítica. É um receptor heterotetramérico. Ele é formado por dois monômeros que possuem uma porção alfa e uma porção beta cada.
Só que eles estão unidos aqui via porções alfa através de uma ponte de disulfeto. Cada subunidade alfa está exposta na porção extracelular, enquanto a gente tem as subunidades beta transmembranares e possuindo na região intracelular domínios do tipo tirosina sinase. Quando nós temos a ligação da insulina em cada uma dessas subunidades alfa, existe uma mudança conformacional nesse receptor que leva à aproximação dessa região beta aqui, um processo que a gente chama de dimerização. E aí, nesse sentido, isso ativa o processo de autofosforilação. Essa autofosforilação a gente chama de em trans. Então, a gente tem uma fosforilação, essa porção de tirosinocinase fosforila esse sítio de fosforilação em tirosina, e essa porção fosforila o outro lado, então por isso que a gente chama em trans. E depois que isso acontece, existe um recrutamento de outras proteínas para essa região aqui, e essas outras proteínas vão sendo ativadas e levando à ativação de diferentes vias de sinalização que estão envolvidas com o efeito aí da insulina. Então, o que a gente observa após a ligação da insulina ao seu receptor, que ocorre aquele processo de dimerização dessas porções beta, de fosforilação em trans. E aí, gente, o que vai acontecer é um recrutamento de alguns tipos de proteínas, como, por exemplo, o IRS, que é o substrato do receptor de insulina, e proteínas que têm um domínio chamado de domínio SH2. Esse domínio é uma porção da sua estrutura. São esses tipos de proteínas que podem sofrer esses processos aqui de fosforilação. E nós vamos iniciar com o processo que é mais conhecido da insulina, que é aumentar a captação de glicose em determinados locais, como músculo, tecido adiposo. Por que isso acontece? Qual é o mecanismo de ação? A insulina se liga ao seu receptor, lembrando que é uma insulina para cada subunidade alfa desse receptor. Existe esse processo de dimerização, de autofosforilação aqui em trans, recruta o IRS, né, o substrato desse receptor de insulina, que vai em seguida fosforilar e ativar a PI3 sinase. A PI3 sinase é uma sinase que fosforila um fosfolipídio de membrana, que é o PIP2. Ela vai fosforilar o PIP2 e converter ele em PIP3. Esse PIP3 atrai uma proteína chamada de proteína PDK1, que é responsável por ativar essa proteína sinase B, a PKB, que antigamente era conhecida como AKT. Então, vocês podem encontrar em alguns livros com esse nome AKT. Por ser uma sinase, ela vai fosforilar alguns alvos intracelulares. E olha que interessante, ela consegue fosforilar essas vesículas que contêm os transportadores GLUT4 aqui na sua estrutura. Quando ela faz isso, ela estimula a inserção de mais transportadores de glicose na membrana daquelas células. E é por isso que fica mais fácil captar a glicose para dentro dessas células. Mas não é só isso que a insulina faz. A insulina tem um efeito de crescimento celular, de efeito mitogênico. Ela faz isso devido a outra sinalização. Essas proteínas IRS, elas podem ativar uma proteína chamada de GRB2, que é uma proteína adaptadora, que vai ativar em seguida essa proteína SOS. A proteína SOS é um tipo de GEF. Lembram lá das GEFs? Que são os fatores de troca de guanina? São responsáveis por ativar proteínas G monoméricas, aquelas small Gs. Então, essas proteínas SOS, elas vão trocar o GDP pelo GTP na proteína raiz e dessa forma elas vão ativar essa pequena proteína G. Então, a proteína raiz, uma vez ativada, ela vai ativar a RAF. E aqui a gente tem uma cascata de MAP sinases. Então, a RAF fosforila e ativa a MEC, que fosforila e ativa a MAP sinase. E assim a gente tem uma sequência de fosforilações que vai terminar com a fosforilação do fator de transcrição lá no núcleo e ações de crescimento e ações mitogênicas. Então, o processo de sinalização da insulina é extremamente complexo e muito bonito, porque ela faz diferentes efeitos através de vias de sinalizações distintas.
Por exemplo, a gente pode dar uma resumida em alguns desses efeitos através dessa imagem. Quando a insulina se liga, esse receptor de insulina ele passa por um processo de mudança conformacional, se autofosforila e fosforila várias proteínas citoplasmáticas, incluindo aquelas proteínas da família IRS, que são do substrato do receptor da insulina que está aqui. Uma vez essas proteínas IRS aqui fosforiladas, elas vão recrutar e ativar outras proteínas. IRS1, 2, 3 e 4 são proteínas de ancoragem, as quais uma variedade de proteínas citoplasmáticas contendo esses domínios SH2 se ligam aí via grupamentos tirosina nessas proteínas IRS. E aí, uma vez ligadas, essas proteínas efetoras, que são frequentemente outras sinases e fosfatases, tornam-se ativas. Então, além daquela via que promove a inserção de mais vesículas contendo os transportadores do GLUT4 na membrana das células, essa via da PI3-sinase, né, que fosforila o PIP2, transformando ele em PIP3, que recruta essa proteína PDK1 e em seguida ativa a proteína PKB, essa via também faz outro processo. O que essa PKB também pode fazer? A PKB, uma vez ativada, por ser uma sinase, ela pode fosforilar outras proteínas, né? Uma das coisas que ela faz é fosforilar a sinase da glicogênio sintase. Quando a sinase da glicogênio sintase está fosforilada, ela fica inativada. Isso é interessante, pessoal. Por quê? Porque essa enzima aqui, sinase da glicogênio sintase do tipo 3, quando ela está ativada, o que ela faz é fosforilar a glicogênio sintase e a deixar inativa. Então, observem, se eu inativo essa enzima que inativaria a glicogênio sintase agora passa a ficar ativada. Olha o nome dessa enzima, glicogênio sintase. Então, pela inibição da inativação da sinase, a insulina estimula a glicogênio sintase. Então, a gente começa a armazenar a glicose na forma de glicogênio. Isso é importante porque a gente quer reduzir os níveis de glicose no sangue, né? Então a gente vai captar essa glicose também e vai transformar, armazenar ela na forma aí de glicogênio. Então a gente observa aumento de armazenamento e oxidação dessa glicose. A gente observa ativação de mTOR com aumento de síntese proteica, de proteólise. A gente observa também algumas proteínas aqui se ligando, contendo esses domínios SH2. A gente vai ter enzimas envolvidas aí no metabolismo lipídico, aumenta a síntese de triglicerídeos, aumenta a lipólise e oxidação lipídica. Além disso, aquela mesma via que nós observamos, onde a gente tem o IRS sendo ativado, recrutando a GRB2, que atua como uma proteína adaptadora aqui, e a gente vai ter em seguida aqui a ativação da SOS, que é um fator de troca de guanina, que é importante para ativar a proteína RAS, que é uma pequena proteína G, uma proteína G monomérica, que tem apenas a subunidade alfa ligada ao GDP, e ela não consegue fazer esse processo de troca. Então, a SOS é um fator de troca de guanina, ela vai literalmente troca, tira o GDP, coloca um GTP, e assim a RAS fica ativada. Uma vez que a RAS está ativada, ela ativa a proteína RAF, e aí é uma sequência de fosforilações e ativações. A RAF1 ativa a MEC, que fosforilada vai ativar a MAP-sinase, e a MAP-sinase vai estimular aqueles processos de aumento de expressão gênica e de crescimento celular. É por isso que existe um perigo nessa utilização de insulina, porque além dos efeitos para levar à redução da glicemia, ela também estimula aí processos mitogênicos. Vamos observar os efeitos da insulina nos principais locais: fígado, músculo e tecido adiposo. Vamos começar aqui pelo fígado. Nesse local, é importante a gente observar, nós possuímos expresso na superfície transportadores do GLUT2, que aí são transportadores insensíveis à insulina, eles já estão ali.
E durante o quadro de jejum, esses transportadores eles transportam a glicose no sentido contrário, de dentro aqui do hepatócito para fora, para manter os níveis aí plasmáticos de glicose. Já no estado alimentado, a gente vai ter a entrada de glicose através desses transportadores GLUT2, e logo em seguida essa glicose ela é fosforilada para a glicose 6-fosfato. Dessa forma, a gente mantém constantemente os níveis de glicose menores dentro dessa região aqui do hepatócito, quando comparado ao sangue. E é por isso que a glicose continua entrando, através desses transportadores GLUT2. No caso aqui, a insulina ela vai ser importante porque ela aumenta a expressão dessa enzima glicosinase, ela aumenta a expressão da enzima glicogênio sintase, que vai aumentar a formação aí de glicogênio. Ela também reduz o processo de glicogenólise ao diminuir a expressão da enzima glicogênio fosforilase, por exemplo. Ela também reduz a expressão da enzima G6-pease, logo a gente continua mantendo maiores níveis aqui de glicose 6-fosfato. Uma outra coisa interessante é que essa insulina ela estimula os processos de glicólise e de oxidação, porque ela vai aumentar a expressão aqui da fosfofrutoquinase, da piruvato-sinase, que são enzimas que dão continuidade a esses processos aqui, levando à formação de piruvato. Além disso, a insulina também estimula a oxidação desse piruvato, porque aumenta a expressão da enzima piruvato desidrogenase. Ela também é responsável por inibir o processo de gliconeogênese, porque ela vai reduzir a expressão da enzima PPSK, também da enzima FBPase e também da enzima G6-pease. Uma outra coisa importante que essa insulina faz é estimular o processo de formação e armazenamento de lipídios, porque ela aumenta a expressão da enzima acetil-CoA carboxilase, da enzima sintase de ácido graxo, formando esses ácidos graxos triacilglicerol, que são empacotados junto aí com algumas apolipoproteínas, formando o VLDL, né, aquela lipoproteína de densidade muito baixa. E por alguns mecanismos não muito bem compreendidos, a insulina ela estimula a formação de proteínas, né, a síntese proteica, e reduz aí os processos de proteólise. Já quando a gente pensa na região de músculo, né, músculo esquelético, o que é que a gente vai observar como efeitos dessa insulina? No músculo e no tecido adiposo, a gente vai observar uma necessidade da insulina aumentar a expressão desses transportadores GLUT4, para que essa glicose possa ser captada nesses locais. Então, um dos efeitos da insulina na região do músculo é justamente aumentar a expressão desses transportadores GLUT4. Dessa forma, a glicose vai ser captada para essa região. Uma outra coisa relevante é que essa insulina ela estimula o processo de formação de glicogênio. Ela aumenta a expressão da hexoquinase, que fosforila essa glicose, levando à formação de glicose 6-fosfato, mantendo os níveis de glicose mais baixos dentro dessa célula muscular, quando comparado com aqui o sangue. E também aumenta a expressão da glicogênio sintase. Então, a gente vai ter uma maior formação de glicogênio local. Além disso, a insulina estimula o processo de glicólise e de oxidação ao aumentar a expressão das enzimas fosfofrutoquinase, piruvato desidrogenase, e também, por mecanismos também não muito bem descritos, estimula o processo de síntese proteica local e reduz o processo aí de proteólise. Na região do adipócito, da mesma forma, a gente vai observar a insulina sendo importante para aumentar essa captação de glicose devido ao aumento na expressão de transportadores 24 nessa região. E majoritariamente nessa região dos adipócitos, a gente vê a insulina sendo muito importante para aumentar a formação desses ácidos graxos, uma vez que ela aumenta a expressão de enzimas, como a piruvato desidrogenase, a acetil-CoA carboxilase e também a lipase sensível a hormônios. Com todos esses processos de ativação, o que a gente vai ter é a formação aí de ácidos graxos. Esses ácidos graxos são esterificados para formar triacilglicerol, por exemplo, que são armazenados em gotículas lipídicas no tecido adiposo.
E o que é que acontece com o nosso metabolismo no estado de jejum? O que a gente vai observar, pessoal, é que esse glicogênio hepático, ele vai ser transformado em glicose. Então, o glicogênio armazenado lá no fígado, ele vai ser quebrado para a produção de energia e para a liberação dessa glicose. Além disso, os lipídios do nosso tecido adiposo, eles vão se tornar ácidos graxos livres e glicerol, que vão entrar no sangue. Então, eles vão ser clivados, ácidos graxos livres e glicerol. Que esses ácidos graxos livres podem ser encaminhados até a região do fígado, sofrer o processo de beta-oxidação e formar aí corpos cetônicos, por exemplo. Esse glicerol, esses ácidos graxos livres, eles podem auxiliar no processo de gliconeogênese para a formação de mais glicose. Além disso, eles podem ser utilizados como fonte aí para a produção de energia na região de músculo. Esse glicogênio aqui muscular, ele pode ser utilizado para a produção de energia, e esses músculos também utilizam os ácidos graxos e degradam as suas próprias proteínas locais, originando aminoácidos que vão entrar aí no sangue e auxiliar também no processo de gliconeogênese. Uma vez aumentada essa quantidade de glicose, o encéfalo ele pode utilizar essa glicose e os corpos cetônicos para a produção de energia. Pensando então no papel do pâncreas nesse processo, quando a gente tem aí uma resposta à hipoglicemia, isso seria o quê? Seria uma baixa quantidade de glicose lá no nosso sangue. Isso é um dos sinais que vai levar à estimulação das células alfa do nosso pâncreas. Além disso, um outro tipo de sinal seria o próprio aumento de aminoácidos ali presentes no nosso plasma. Isso estimula as células alfa pancreáticas a produzirem o glucagon, que vai atuar primariamente na região do fígado. Lá vai estimular o processo de glicogenólise, quebra de glicogênio, e a gliconeogênese, por exemplo, formação de glicose. Dessa forma, a gente vai ter um aumento na concentração de glicose plasmática. Isso gera uma alça de retroalimentação negativa aqui para diminuir essa estimulação inicial das células alfa pancreáticas. Além disso, esse aumento da glicose no plasma é importante para o uso pelo encéfalo e pelos nossos tecidos periféricos. Essa diminuição de glicose plasmática inibe a liberação de insulina, porque se eu tenho baixa glicose, eu não preciso aí de insulina. Em casos aí de hipoglicemia prolongada, a gente observa a formação de muitos corpos cetônicos que podem levar até a estados de toxicidade corporal. Nesse cenário, a gente observa a importância do glucagon. O glucagon ele é sintetizado como pré-proglucagon. E nessa estrutura existem diversos sítios de clivagem para a liberação de alguns determinados produtos. Os produtos que a gente observa na célula alfa pancreática são aqui, ó, a porção ativa é justamente o glucagon. Entretanto, observem que na região das células L intestinais a gente tem a formação dos peptídeos semelhantes ao glucagon, sendo do tipo 1 ativo, e é uma incretina aí importante para estimular a liberação de insulina quando necessário. O estímulo para a liberação de glucagon acontece em casos de hipoglicemia, em casos de estimulação simpática através de receptores do tipo beta 2 ou através de algumas estimulações vagais. E é inibido pelos processos de hiperglicemia e pela ação da somatostatina. O glucagon ele se liga aos seus receptores, que são receptores metabotrópicos, que acoplam a proteína GS. Nesse caso, ativam aí a via da ciclase de adenilil, aumentando os níveis de AMP cíclico e estimulando a pKa. Uma das coisas que a pKa vai fazer, vai fosforilar a fosforilase sinase e ativá-la. Nesse caso, ela vai ser importante para estimular o processo de glicogenólise, ou seja, quebra de glicogênio para a liberação de glicose. Além disso, essa pKa aumentada também é responsável por ativar fatores de transcrição, como esse PGC1, de enzimas que são importantes para o processo de liberação de glicose, como essa PEPCK e a G6-pease. Dessa forma, a gente vai ter um balanço onde a gente vai ter diminuição de glicólise, diminuição de glicogênese, aumento de gliconeogênese e um aumento aí de glicogenólise.
resultando naquele aumento aí de glicose sanguínea. O local primário da ação do glucagon é na região do fígado e ele tem esse efeito antagônico ao que acontece com a insulina, e ele produz ações muito importantes nessa região de fígado. Ao se ligar ao seu receptor, ele ativa a via da ciclase de adenilil, aumentando a atividade de pKa. E aí a gente vai ter algumas alterações em relação à síntese de alguns tipos de enzimas envolvidas nesses processos. Uma das coisas que o glucagon vai fazer é inibir o processo de síntese de glicogênio e estimular esse processo aqui, ó, de glicogenólise. Por quê? Porque ele vai inibir a expressão aqui da glicosinase, também dessa glicogênio sintase, enquanto vai aumentar essa atividade da enzima glicogênio fosforilase e também dessa enzima G6-pease. Em segundo lugar, vai promover também a gliconeogênese resultante. E o que acontece aqui? Esse hormônio ele vai inibir a oxidação tanto de carboidratos como o processo de glicólise, porque ele vai reduzir aqui a expressão dessas enzimas, glicosinase, da enzima fosfofrutoquinase e também da enzima piruvato sinase. Além disso, pessoal, ele estimula o processo de oxidação das gorduras ao inibir a ação aqui dessa enzima acetil-CoA carboxilase. Então, a gente consegue fazer uma correlação entre a quantidade de glicose no sangue e a liberação desses tipos de hormônios. Quando a gente tem aqui uma quantidade de glicose em nível aumentado no nosso sangue, isso é um estímulo para a secreção lá pelas células beta-pancreáticas da insulina. A insulina aumenta esse consumo e a utilização de glicose por músculo e tecido adiposo, reduz a produção de glicose hepática, aumenta a conversão hepática de glicose em glicogênio e lipídios, inibe o processo de cetogênese hepática, inibe a lipase sensível a hormônios e reduz a liberação de ácidos graxos livres dos nossos adipócitos. Esses sinais, eles são responsáveis por reduzir a quantidade aí de glicose no nosso sangue. Quando a gente tem níveis baixos de glicose no nosso sangue, isso é um estímulo para a secreção aí de glucagon. A atividade simpato-adrenal leva à liberação de catecolaminas que estimulam essa secreção aí de glucagon pelas células alfa também. E o glucagon ele vai atuar aumentando a nossa produção hepática de glicose, então fazendo os processos de glicogenólise, gliconeogênese, redução da conversão hepática de glicose em glicogênio ou em lipídios, ingestão reduzida pelo tecido adiposo e músculos, aumento da cetogênese hepática, aumento da liberação de substratos gliconeogênicos tanto no músculo como no tecido adiposo e aumento aí da limpase sensível a hormônios e liberação de mais ácidos graxos livres dos nossos adipócitos. Então, observem que existem efeitos antagônicos para esses tipos de hormônios, mas os dois são presentes na nossa corrente sanguínea. Entretanto, é o balanço entre a concentração de insulina e glucagon que vai nos mostrar qual é o tipo de efeito fisiológico que a gente vai apresentar em determinados momentos. Para a gente fechar a atividade pancreática, existem outros tipos de hormônios que são secretados lá no nosso pâncreas endócrino. Então, nós temos a somatostatina, que existe como uma cadeia polipeptídica de 14 ou de 28 aminoácidos. A cadeia de 28 aminoácidos é produzida pelas células D intestinais e reduz o nosso esvaziamento gástrico e a nossa secreção ácida. Já a cadeia com 14, ela é produzida lá no hipotálamo, inibe a liberação de hormônio do crescimento, ela também é chamada de somatotrofina. E também pode ser sintetizada pelas células D das nossas ilhotas pancreáticas. E é interessante que quando a somatostatina está aumentada, ela inibe a secreção tanto de insulina como de glucagon. E nós temos o polipeptídeo pancreático, que é sintetizado e liberado pelas células F, ou células PP das nossas ilhotas pancreáticas, e a função dele ainda é uma função desconhecida. Mas já se observou que
Existe uma liberação estimulada pela infusão de aminoácidos, então talvez tenha alguma atividade relacionada aí com isso. Bom, turma, dessa forma a gente chega ao final da nossa aula de pâncreas endócrino, conhecendo um pouquinho mais desses hormônios que são extremamente importantes para o nosso metabolismo corporal.